Senhoras e senhores, Igreja do Deus Vivo, o livro do profeta Joel. É de suma importância que eu venho meditado sobre as palavras desse livro já tem algum tempo. Eu tenho pedido ao Espírito Santo sua graça, pedido ao Espírito Santo uma revelação profunda, porque a mensagem aqui aplicada, ela é de suma importância. E eu confesso que quando eu recebi o tema deste evento, o tema desses 12 dias, eu entrei em espírito de oração, entrei em oração com Deus, e confesso que fiz a leitura deste texto por algumas vezes, clamando ao Senhor que trouxesse uma palavra poderosa sobre nossas vidas, uma palavra que nos impactasse. É importante mencionar, já de início, que o nome do profeta Joel significa Yahvé é Deus, Jeová é Deus. O seu nome já traz uma mensagem muito importante à vida, tanto daquela nação aonde ele exerceu o seu ministério profético, quanto as nossas vidas, nossas histórias e nossa trajetória. Sempre que o nome do profeta Joel é pronunciado, está sendo dito que Jeová é Deus. E isso já nos causa, já de início, um impacto muito grande, pastor João, porque ao mencionar este nome, nós estamos declarando que Jeová é Deus. E a Bíblia Sagrada, ela vem de maneira enfática em todas as páginas mostrar que existe apenas um Deus soberano que fez os céus e a terra, que existe apenas um Deus soberano que tem todo o poder, domínio e controle sobre todas as coisas, que existe um Deus soberano que está no trono mais alto e ali ele rege o universo. Nós encontramos lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a palavra já vindo assim dar uma declaração muito importante, entrando em contato com o nome do profeta Joel, dizendo que Jeová é Deus. O texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava informe e vazia, e haviam trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E disse Deus, que haja luz, e a luz se fez. Eu estive orando ao Senhor, e quando eu lia esse texto, o Senhor me trazia para uma palavra de renovo. O Senhor me trazia para uma palavra de renovação. E é claro, dando sequência a este tema, o Senhor dizia ao meu coração: renovo para um avivamento. Renovo para um avivamento. Já no princípio, a Bíblia diz que o único Deus desceu na terra, e ao descer aqui nesta terra, ele disse que haja luz. A terra estando informe e vazia, a Bíblia vem declarar que ela estava fora de forma, informe e vazia, fora de sua forma original. E o que Deus faz para trazê-la de volta à sua forma original? Ele disse que haja luz. Aleluia. O que a Bíblia está dizendo aos nossos corações? Antes de mais nada, o Senhor Deus, ele quer trazer luz sobre as nossas vidas. Antes de mais nada, o Senhor quer trazer luz à vida da humanidade. Antes de mais nada, antes de qualquer ação, o Senhor Deus, ele sempre trazendo luz. Sabe por quê? Porque quando a luz chega, as trevas elas vão embora.
Quando a luz chega, as trevas elas partem em retirada. Quando a luz chega, as trevas elas dão lugar. Sabe por quê que o Senhor Jesus reina na minha vida e na sua vida? Porque quando Ele chegou ali, as trevas saíram. Aleluia. Sabe por que nós estamos aqui hoje alegres e glorificando ao Senhor? Porque quando Jesus chegou em nossa vida, as trevas elas deram lugar. Sabe por que Jesus impactou o planeta? Sabe por que Jesus impactou este mundo quando Ele veio? Porque quando Ele chegou, Ele fez com que a treva saísse. Ele enfrentou as trevas. Aleluia. O que Deus está propondo para nós aqui hoje, nesta noite, para que haja renovo, precisa haver luz. Para que haja renovo, precisa que as trevas deem lugar para a luz. Aleluia. E disse Deus que haja luz. Por quê? Porque Ele queria fazer algo novo. E sempre que Deus quer fazer algo novo, Deus propõe primeiramente uma mudança. É preciso haver uma mudança em nossas vidas, para que então o Senhor Deus venha agir e venha trabalhar em nossas histórias. Jeová é Deus. O próprio nome vem declarar algo muito grande. Esse profeta, ele exerceu o seu ministério entre o século 4 e o século 5 antes de Cristo, aproximadamente 400 anos. O seu ministério foi exercido pós exílio babilônico. Então, antes da vinda de Cristo, ele exerce o seu ministério. Há quem diga que foi sempre no reino de Judá, que nós conhecemos pela palavra do Senhor como o reino do sul. O profeta, ele exerce o seu ministério depois do exílio. Depois do exílio, porque o povo de Judá já havia voltado, o povo de Jerusalém já havia voltado para a sua terra. O exílio babilônico já havia passado. O exílio e aquela prisão que este povo passou já havia dado lugar à liberdade que o próprio Deus havia proposto aos seus servos. Diz a Bíblia que este profeta, ele entra como uma mensagem diferente. A mensagem dele, ela é dividida em duas partes. Primeiro, a devastação por conta dos gafanhotos na terra de Judá. Uma devastação por conta de uma praga chamada gafanhotos. Segunda parte, o julgamento de Deus. Então Joel, cujo nome significa Jeová é Deus, exerce o seu ministério depois do exílio babilônico, antes da vinda de Jesus, trabalhando duas mensagens. A primeira, a mensagem que os gafanhotos, uma praga, veio sobre aquele povo. Segundo, sobre o julgamento do Senhor, enfatizando o grande e terrível dia do Senhor. Diz a Bíblia que a praga dos gafanhotos devastou este reino, de tal maneira que quando o profeta ele levanta a sua voz para profetizar, ele não faz introdução, ele começa dizendo, Joel capítulo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei isto uma narração a vossos filhos e vossas filhas, e seus filhos e os seus filhos desta geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a lagosta comeu. O que comeu e ficou a lagosta, o pulgão comeu.
Em outras traduções, o que ficou do cortador comeu o migrador, o que ficou do migrador comeu o devorador, e o que ficou o devorador comeu o destruidor. O profeta inicia o seu ministério com o reino de Israel devastado pelas pragas. E nós sabemos muito bem que essa praga chamada gafanhoto, quando ela chega, ela devasta, ela destrói, ela causa assolação, miséria, fome, morte, porque é uma praga tremenda. Nós nos recordamos que uma das 10 pragas do Egito foi o gafanhoto, e isso trouxe uma destruição grandiosíssima naquele reino, um reino que dominava e imperava o antigo mundo. A Bíblia vai dizer a nós que antes de Joel capítulo 2, quando ele traz uma palavra da efusão do Espírito Santo, houve uma destruição, uma devastação naquele reino, e o renovo de Deus precisava chegar, porque aquele povo estava vivendo em miséria, porque aquele povo estava vivendo em um tempo de morte, um tempo de fome. E quando ele começa a tratar, ele começa diretamente com os anciãos, o que nos traz ao nosso coração que não havia rei naquele tempo, que não havia rei naquela época. Por quê? Porque eles foram levados para a Babilônia, porque eles foram exilados para a Babilônia, porque eles foram exilados a uma nação que sobreveio sobre aquele povo. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que não restou descendência real, todos foram levados. A Bíblia está dizendo que não sobrou uma descendência que ali trouxesse de volta a monarquia no reino de Israel, no reino de Judá. Por quê? Todos foram levados. Quando a desolação chega, quando o inimigo chega e toma conta, muito difícil é escapar das garras do inimigo. João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus diz, dá uma declaração dizendo: o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Observe com cuidado que Jesus dá uma declaração. Ele dá a declaração de qual é a missão do ladrão: roubar, matar e destruir. Porém ele continua dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que ele veio desfazer a obra do inimigo. Ele está dizendo que ele veio desfazer a obra do diabo. Ele está dizendo que ele veio desfazer o que o inimigo fez. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Eu não sei qual é a ação do inimigo na tua vida. Eu não sei qual é a ação do inimigo na tua história. Eu não sei aonde ele chegou. Eu não sei como ele chegou. Eu não sei qual é a dor que o inimigo tem causado sobre a tua vida. Eu não sei qual é a dor que o inimigo tem causado sobre a tua família. Eu não sei qual é o tipo de ação que o inimigo montou, qual é o tipo de artimanha que o inimigo montou. Eu não sei como ele está trabalhando. O que eu sei é: Jesus veio desfazer as obras do inimigo. Aleluia! E eu quero, no primeiro início aqui desta mensagem, dar uma declaração sobre a vida desta igreja. Deus nos trouxe aqui para dizer: todos os planos do inimigo ele conhece e ele sabe, porém maior do que o plano do inimigo é o plano de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Maior do que o projeto do inimigo é o projeto de Deus para a sua vida. Maior do que o inimigo projetou sobre a tua casa, grande é o plano de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu não sei como o inimigo se levantou, mas o que eu quero dizer: aquele que é mais poderoso do que ele está aqui nesta noite dizendo: confia apenas em mim, confia no que eu tenho para fazer. Eu vim desfazer a obra do inimigo.
Lutar contra um inimigo é difícil, porém com Deus nós venceremos. Vencer o inimigo é difícil, mas só que é Deus quem nos dá a vitória. Irmão, o irmão não sabe do que eu tenho vivido, do que eu tenho passado. Pois muito bem, Deus sabe e você também sabe. E Ele está aqui, pastor João, me dizendo assim: eu sou o Deus que faço justiça na vida do meu povo. Aleluia, eu tenho justiça para a vida do meu povo. Para este ano, a igreja se levantou para clamar, a igreja se levantou para orar, a igreja está com um propósito, e eu hei de responder com renovo sobre a igreja. Eu sou Deus que trago a vitória. Deus tem vitória para a sua vida, aleluia. Deus tem vitória sobre a tua história. Primeiro ponto importante, ele chama os anciãos e diz: ouvi, por acaso isto aconteceu nos dias de vossos pais? Uma praga que destruiu uma nação. E ele vem dizer que a ação foi tão grande que o que vai ficando, o outro vem vindo atrás, destruindo. O que vai ficando, o gafanhoto, o cortador, o migrador, ele vem pegando. O que vai ficando do migrador, vem um devorador. O que vai ficando do devorador, vem um destruidor. Uma sequência sobre a vida daquele povo. O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer que a investida desta praga foi tão grande que ela veio por etapas. Se não bastasse uma espécie de gafanhoto, veio quatro espécies. Aí eu gostaria que você imaginasse como que ficou o povo vendo aquela situação. Deus levanta o profeta no versículo 13 para dizer: cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. O profeta vai até os líderes religiosos. O profeta se levanta e vai até os líderes. Cingivos, lamentai-vos e gemei. Cingivos, lamentai-vos e gemei. E ele continua no versículo 14: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do vosso Deus e clamai ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? É hora de se levantar espiritualmente e fazer algo espiritual. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que isto envolvia a esfera espiritual. A esfera espiritual. Você sabe o que Deus está falando para mim aqui nesta noite, através da sua palavra? A Bíblia está dizendo que o povo de Deus precisa se levantar poderosamente em oração, clamor, jejum pelo nosso país e pela nossa nação. Sabe por quê? Porque muito caso é espiritual. O inimigo, ele batalha nas regiões celestiais, e nós não estamos enxergando isso. E tem muita gente que não está enxergando. Tem muitos líderes religiosos que deveriam ser os primeiros a enxergarem isso, mas não estão enxergando, não estão vendo. Imagina comigo, se o povo de Deus
se erguesse em clamor, jejum, oração e consagração a favor desta nação. Imagina como não ia mudar. Imagina como não seria diferente. Aqui o profeta, ele chega e ele diz assim, ó: tudo isso que vocês estão vendo, a ira de Deus vem vindo sobre vós. Tudo isso que vocês estão vendo acontecer, é hora de vocês se levantarem, é hora de vocês se erguerem a favor da espiritualidade. Só que quando nós chamamos para oração, muitas pessoas não querem orar. Quando nós chamamos, a palavra de Deus chama para o clamor, o nosso eu, a nossa carne, a nossa fraqueza, ela não quer se levantar para a oração. Quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda no nosso lar, na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou nas madrugadas, para nós orarmos, e nós não oramos, nós não nos levantamos. Irmão, entendam uma coisa: a batalha, ela é espiritual. Enquanto nós estamos aqui está acontecendo uma guerra. Enquanto nós estamos aqui na região celestial, está acontecendo uma batalha. Enquanto você está aqui, lá na tua casa, na sua família, no seu familiar, no seu bairro, no seu trabalho, existe anjos e demônios guerreando. E o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Regiões celestiais. Paulo está dizendo assim para nós, ó: a batalha acontece aqui, a batalha está acontecendo aqui, a guerra está acontecendo aqui. Só que o que é interessante é que enquanto nós estamos clamando aqui, Deus está liberando a sua presença sobre nossa vida. Aleluia. Eu quero dizer algo para você hoje, aqui nesta noite. Enquanto você está aqui, Deus está agindo lá na tua casa, Deus está agindo lá na tua família. Ei, isso é profético da parte de Deus, da sua palavra. Enquanto você está aqui, Deus batalha por você, Deus está lutando por você, Deus está agindo por você. Aleluia. E eu quero dizer algo nessa noite: tem gente que quando chegar em casa já vai notar a diferença, tem gente que quando chegar no trabalho já vai notar a diferença, tem gente que quando chegar já vai ver que mudou. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está ao nosso favor. Deus está convidando o povo para orar, para clamar, para jejuar, por causa do que estava acontecendo. Ele vai dizer ainda, ele vai insistir, lá no capítulo 2, versículo 15: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e as que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Tudo isso foi a coragem que o profeta teve para chegar diante do povo e dos anciãos e dizer: vocês precisam espiritualizar. Vivemos no século 21, a era pós-moderna. Aproximadamente 7 bilhões
de seres humanos na face desta terra. A era tecnológica, ela obteve um avanço muito grande. O ser humano ele tem estado cada vez mais ocupado, cada vez mais sem tempo, inclusive para orar, cada vez mais sem tempo, inclusive para clamar, cada vez mais sem tempo para jejuar, cada vez mais sem tempo. Às vezes nós encontramos tempo para tudo, menos para vir na casa do Senhor, menos para vir para o ensino, para a palavra, para a oração. Nós encontramos tempo para ir para a internet, nós encontramos tempo para ir para o WhatsApp, nós encontramos tempo para ir no Facebook. Tem gente que acorda, ele já vai para a internet, já vai conferir o status, já vai conferir o Facebook. Enquanto isso, está tendo uma batalha muito grande para te destruir, para te derrotar, para acabar com a tua vida, para acabar com a tua história. Irmão, quantos não têm se desviado dos caminhos do Senhor? Quantos não têm saído dos caminhos do Senhor? E a Bíblia vem dizer assim para nós que ministramos a palavra, temos que ter coragem de dizer: ei, quando você se levanta de manhã, vai para a oração, porque você não sabe como vai ser o seu dia. Ei, quando você sai para o trabalho, vai para a oração, porque você não sabe como vai ser o seu dia. Quando você levanta para sair para a rua, vai para a oração, vai para a palavra, porque você não sabe como vai ser o seu dia. E nós temos que ter coragem de dizer: Deus te chamou para ir para a oração, palavra, jejum e consagração. Nós não podemos permitir que nenhum tipo de rede social, que nenhum tipo de tecnologia roube a nossa intimidade com Deus. O que tira a tua intimidade com Deus, o que te afasta da presença de Deus, não serve para você. Se te tira da presença de Deus, que é o melhor lugar para você estar, não serve para você. Irmão, tem várias coisas. Agora que o irmão tocou no assunto, comece a administrar o seu tempo, comece a trabalhar o seu tempo, comece a pedir direção de Deus, para que você se envolva nesta batalha que a Bíblia está dizendo que está acontecendo. Versículo 25: e restituí-vos-ei os anos que foram destruídos pelo gafanhoto cortador, migrador, destruidor, pela praga e pelo pulgão. O que Deus está dizendo? Depois de tudo que aconteceu, e restituir-vos-ei os anos. É um ano de restituição. É ano de restituição. Eu não sei como foi 2019. Nós estamos no comecinho, então ainda dá para falar dele. No comecinho de 2020, não sei como foi o seu janeiro de 2019, fevereiro, março, eu não sei como foi a sequência, mas só que Deus está dizendo para nós, Deus está trazendo a nossa memória, e restituir-vos-ei os anos. Irmão, este ano tem restituição chegando sobre a tua casa, tem restituição chegando sobre a tua família, tem restituição chegando sobre a tua saúde, tem restituição chegando sobre a vida do seu familiar, tem restituição chegando sobre a vida. Eu não sei como o inimigo se levantou contra o teu casamento, contra a vida do teu filho, contra o teu noivado, contra a tua vida profissional, contra o teu trabalho, mas o que eu quero dizer é que Deus está dizendo: eu irei restituir. Aleluia. Tem renovo de Deus na tua casa, tem renovo de Deus na tua vida. Ei! É ano de restituição.
Nós recebemos isso, Senhor. É ano de restituição sobre nós, irmão. Deus tem restituição para a tua história. Aí nós chegamos no versículo 28. E há de ser que depois dessas coisas derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. O que nós devemos fazer aqui é dividir isso aqui em 3 partes: o tempo em que isso aconteceu, a vinda de Jesus e Atos capítulo 2, quando vem o Espírito Santo. 3 partes importantes, 3 fases importantes que nós temos que mencionar aqui nesta noite. A primeira é quando vem esta desolação, quando o profeta toma coragem e se levanta para dizer o que estava acontecendo, a vinda de Jesus e Atos capítulo 2. Tudo isso aqui nós fizemos a narrativa. O Espírito falou conosco, falou aos nossos corações. A vinda de Jesus, Atos 1 e Atos 2. A ascensão de Cristo, e eles estão agora esperando a vinda do Espírito Santo. Porém, Marcos capítulo 1, versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Jesus inicia o seu ministério com a seguinte declaração: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Boa nova, renovo. Boa notícia, renovo. Coisa nova, palavra nova, momento novo, restituição nova. Sabe por que Deus, esse tema nasceu no coração de Deus? E eu chorava na sala quando Deus falava comigo através dessa palavra. Sabe por quê? Porque quando Jesus vem, significa que estava cumprido aquele tempo. E quando ele diz assim, ó: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós nos arrependemos, quando o povo se arrepende e crê no Evangelho e crê naquilo que é novo, aí o renovo começa a acontecer. O apóstolo Paulo vai dizer assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Deus tem renovo sobre a tua igreja para que haja avivamento. Deus tem renovo sobre a tua igreja para que haja avivamento. Ei, as coisas velhas se passaram, aleluia. Deixa o que ficou para trás e viva o novo de Deus. Está propondo: deixa o que ficou para trás e viva o novo de Deus. Tem gente que está preso nos erros do passado, pastor João, por isso que não vive o novo. Tem gente que está preso ao tropeço do passado, por isso não vive o novo.
Tem gente que está preso às catástrofes que aconteceram no passado, por isso não consegue viver o novo. Tem gente que está apegado por aquilo que não deu certo no passado e não consegue viver o novo. Tem gente que está ali olhando para trás e dizendo: eu não consigo mais, porque foi ali que eu caí. Eu não me levanto mais, porque foi ali que eu parei. Eu não me levanto mais, porque foi ali que eu fiquei. Hoje Deus está dizendo: eu sou aquele que perdoa os seus pecados e te levanta para algo novo. Deus quer nos levantar para algo novo na sua presença, uma nova dimensão no seu espírito. Oh, que nós possamos viver a nova dimensão, que nós possamos viver o novo de Deus, que nós possamos permitir que Deus nos renove, que Deus renove a nossa alma, que Deus renove o nosso espírito. Entenda isso aqui: eu não sei quem te machucou, eu não sei quem te feriu, eu não sei de quem veio as palavras que te fizeram parar, que te fizeram cair. Eu quero dizer para você: não ponha a tua confiança naquilo que disse o homem, naquilo que disse a mulher. Põe a tua confiança naquilo que disse Deus, pois é isso que interessa. Se Deus disse que Ele ia fazer, é porque Ele vai fazer. Se Deus disse que Ele ia agir, é porque Ele vai agir. Se Deus disse que Ele ia trabalhar, é porque Ele vai trabalhar. A Bíblia vai dizer que a terra estava angustiada, mas ela não foi esquecida. Aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. Observe que no início da mensagem o Espírito Santo trouxe aos nossos corações, lá no Gênesis, Deus veio para trazer um renovo sobre a terra. Ele trouxe luz. Porém aqui, no final da mensagem, na vinda de Jesus, aqueles que em trevas andavam, viram uma grande luz. E aos que habitavam ao vale da sombra da morte, resplandeceu a luz. Quando essa luz resplandece, quando esse renovo resplandece dentro de você, o avivamento, ele acontece de dentro para fora, porque é aí dentro que Deus habita. Aleluia. O avivamento, ele não acontece de fora para dentro. O nome disso é uma emoção. O avivamento, ele não acontece de fora para dentro. Não, o avivamento, ele acontece de dentro para fora. Sabe por quê? Porque houve mudança aqui dentro. Houve mudança aqui dentro. Houve transformação aqui dentro. Houve restituição aqui dentro. Não é o que você mostra ser, mas é o que você realmente é. Não é o que você prega ser, mas é o que você realmente é. Aleluia. Deus quer me mudar. Deus quer te mudar para que haja renovo, para que então haja avivamento. Fique de pé, igreja, com a permissão do pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Se o pastor me permitir, eu gostaria que a igreja viesse aqui para frente, em nome de Jesus. Se o senhor puder liberar um louvor, a igreja, por favor, vem até aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero ministrar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero ministrar essa palavra sobre a tua história. Eu quero liberar sobre a tua vida o que Deus tem proposto ao meu coração. Eu gostaria que você pegasse na mão do seu irmão, em nome de Jesus. Que você segurasse na mão dele. Aleluia. Precisando de um site profissional? Eu acabei de criar um com o Wix para o meu estúdio de blogs. Glória a Deus. Como ficou? Vá para o Wix.com. Com o Wix eu posso personalizar Deus está na todos casa. os detalhes do meu...
Deus está agindo na casa. Deus é fiel, Ele é poderoso, é Ele quem age, é Ele quem trabalha. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas vaso. Aleluia. Oh. Feche os seus olhos, segure na mão do seu irmão em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo se manifesta em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Foi quando o Espírito Santo veio. Foi quando se cumpriu. O apóstolo Pedro, quando ele recebe a autoridade através do Espírito Santo, vaso, ele sai e ele diz: o que está acontecendo aqui foi profetizado pelo profeta Joel, que haveria um derramamento do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo já está tocando a vida da serva dele. As lágrimas já estão rolando. O Espírito Santo está tocando a igreja. Eu quero ministrar da parte de Deus esse renovo. Eu quero ministrar da parte de Deus essa presença. Eu quero ministrar da parte de Deus esta essência. Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de renovo. Oh, Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de renovo, para que haja avivamento. Precisa acontecer um renovo dentro de você, para que haja avivamento. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, manifesta a tua presença na vida da tua igreja. Oh, aleluia. Eu ministro sobre a tua vida o que foi pregado nesta noite. Eu ministro sobre a tua vida o que foi pregado nesta noite. Eu ministro sobre a tua vida o que foi pregado nesta noite. Eu ministro sobre a tua vida que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, na sua história. Oh, aleluia. Oh Espírito Santo, toca na vida da tua serva, toca na vida da tua filha. Eu ministro sobre a tua vida da parte de Deus. Eu ministro renovo, avivamento, mudança, transformação, libertação. Aleluia. Que o Espírito de Deus te visite, que o Espírito de Deus te encha, que o Espírito de Deus se manifeste. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter autoridade para sair, que você possa ter autoridade para fazer o seu melhor, que você possa ter autoridade para pregar a sua palavra. Oh, estás preocupada com aquela vida, mas hoje eu te digo: te acalma, porque eu estou cuidando. Oh, receba o renovo de Deus sobre a tua vida. Receba o renovo de Deus sobre a tua história. Oh, igreja, o Espírito Santo está agindo na vida da igreja. O Espírito Santo está vindo na vida da igreja. O Espírito Santo está agindo na vida da igreja. Oh, em nome de Jesus. Posso passar aqui, em nome de Jesus? Obrigado. Oh, eu ministro sobre a tua vida o que foi aqui pregado. Eu ministro sobre a tua história. Eu ministro sobre a tua família. Eu ministro sobre a tua casa. Eu ministro sobre os seus familiares. Eu libero do poder de Deus sobre a tua vida. Eu libero da unção de Deus sobre a tua vida. Oh, eu ministro sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família. Em nome de Jesus.
Jesus, do que foi aqui pregado, do que foi aqui pregado, igreja, aleluia. Deus está na casa, Deus está agindo na casa. Oh, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Permita que o Espírito Santo trabalhe. Permita que o Espírito Santo venha agir na tua vida. Quem pode adorar ao Rei? Quem pode adorar ao Rei? Jesus Cristo veio trazer renovo. Jesus Cristo veio trazer renovo. Oh, Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Oh, Jesus, batiza com o Espírito Santo. Oh, libera o teu poder, libera a tua graça, libera a tua unção. Olha o Espírito Santo tomando, olha o Espírito Santo agindo, olha o Espírito Santo trabalhando. Em nome de Jesus, tem renovo nesta casa, tem renovo nesta casa. Oh, tem avivamento. Que Deus está fazendo aqui nesta noite. Olha que lindo o agir de Deus nesta noite. Olha que lindo o agir de Deus nesta noite. Aleluia. Senhor, que nós possamos ter estratégia, que nós possamos ter autoridade, que nós possamos romper neste ano de 2020. Que nós possamos, ó Deus, enfrentar os desafios, pregar a tua palavra, levar o teu evangelho, levar a boa nova. Que nós possamos, Pai, receber autoridade. Levante suas mãos junto com a minha. Levante suas mãos assim, em nome de Jesus. Isso, deixa ela levantada. Diga: eu recebo o renovo de Deus, e que haja avivamento dentro de mim, e que eu venha para fora romper em fé. Diga: eu recebo o que Deus me prometeu, o que veio na terra através de Jesus. Diga: Jesus, me dê autoridade para que eu possa ser melhor, para que eu possa fazer o que eu ainda não fiz. Me dê autoridade para que eu possa ir aonde eu ainda não fui. Que o Senhor me dê autoridade para que eu possa pregar para quem eu ainda não preguei. Diga: eu recebo da parte de Deus. Diga: eu recebo o Espírito Santo que me trouxe renovo, que me trouxe autoridade. Em nome de Jesus, que os planos do inimigo caiam por terra. Diga bem forte: caiam por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a tua mão, glorifique a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Palavra gloriosa veio confirmar que eu falei para os irmãos ontem, amém? A respeito do propósito do dia de consagração que nós teremos em nome do Senhor Jesus, amém?
Queremos um sábado por mês de consagração e de oração ao Senhor nosso Deus. Precisamos orar mais, precisamos clamar mais, precisamos nos derramar mais na presença do Senhor. Se nós não dermos os passos, nós não vamos fazer. E o Senhor confirmou na sua palavra nessa noite em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nosso irmão pastor Greiber, né? Também a sua família que veio acompanhando o irmão, a esposa. Amém. A esposa, a mãe e filha do irmão, né? Do pastor Greiber, que esteve pregando a palavra do Senhor para nós. É um prazer. Faz muito tempo, né, que o irmão esteve aqui. Faz bem tempo, né? Graças a Deus. Com a bênção, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Vamos para a bênção apostólica, coloque-se de pé. Aleluias. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos digam amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor reine em vossos corações. Amém.